Fala galera, beleza? Nas profundezas do mar dentro do Titanic, inúmeros objetos foram encontrados. Alguns comuns e outros nem tanto, mas alguns, principalmente, valiosos. Mas o mais intrigante e perturbador de tudo isso é a história dos objetos. Por isso hoje veremos 10 coisas incríveis encontradas dentro do Titanic. Número 10. Mala com perfumes. Como em qualquer outra catástrofe, onde vidas humanas se perderam com o Titanic, muitas esperanças e sonhos também se perderam no fundo do mar, entre os quais os sonhos de um futuro melhor químico alemão chamado Adolf Salfeld. Adolf havia embarcado no Titanic com uma mala cheia de amostras de perfumes, todas em perfeitas condições, muitos anos depois do naufrágio do navio. Tudo isso foi graças ao fato de terem sido guardados em frascos lacrados dentro de pasta. Tendo permanecido como o primeiro passageiro de classe no maior navio do mundo da sua época, a intenção de Adolf era abrir sua própria loja de perfumes e fragrâncias nos Estados Unidos, um sonho que infelizmente nunca se concretizou, pois o navio nunca chegou ao seu destino. Navio esse que foi nomeado como inafundável e não durou mais de 4 dias de viagem no mar, quando afinou no meio do Atlântico Norte. Número 9. Casaco de pele. Do naufrágio de Titanic foram recuperados um grande número de joias valiosas, mas apenas uma peça de roupa foi obtida no naufrágio, um longo casaco de pele de castor, que pertencia a Mabel Vance, uma mulher que trabalhava na seção da primeira classe, do fatídico transatlântico. Mabel tinha 33 anos na noite em que o Titanic colidiu com o iceberg, e na ocasião, ela estava dormindo e usando apenas um vestido de noite. Então, quando ela correu para os botes salva-vidas, ela só pôde usar esse casaco para suportar o frio extremo da noite. Nesta noite, Mabel foi capaz de sobreviver, e de fato ela viveu uma vida longa. Ela vinha a falecer aos 96 anos, em 1974, data em que doou seu casaco para sua sobrinha, juntamente com um bilhete explicando a história por trás desta peça única de roupa, que apesar dos anos, o casaco estava em muito bom estado e condições de uso, e pela sua história, ele foi vendido em um leilão por 250.390 euros. É isso aí, minha gente. Parece que a sobrinha se preocupa mais com o dinheiro do que com as memórias da falecida avó. Bem, eu não a culpo, pois provavelmente eu teria feito o mesmo. Número 8. Cardápio da última ceia. Grande parte dos documentos e papéis, que puderam ser recuperados por décadas após o seu naufrágio, se deve ao fato de terem permanecido dentro de malas ou recipientes lacrados, para que pudesse ser mantido em um bom estado. Apesar de estar há muito tempo no fundo do mar, um desses documentos era uma folha com o menu da última refeição que foi servida no restaurante da primeira classe do navio, o que talvez seja um pouco triste de se pensar, já que ninguém esperava que essa fosse a última jantar ou última refeição do navio ou até mesmo das suas vidas. Caso você esteja se perguntando o que foi servido aos passageiros naquele dia, eram ovos e frangos, e tudo muito delicioso se você me perguntar. Esse cardápio foi leiloado em 2012, sendo vendido por cerca de $83 mil. E por falar em documentos, outro documento foi encontrado em bom estado dentro do bonde. É um documento da cidadania americana, de um imigrante alemão que estava indo para os Estados Unidos para começar uma nova vida, mas não acabou com o Sam, acabou perdendo. Número 7. Um par de luvas. Outra peça de roupa que foi recuperada do Titanic são um par de luvas de algodão branco, surradas, que estavam dentro de uma mala. E infelizmente nada se sabe sobre essas luvas, ou do seu antigo dono, mas desde que foram encontradas, são dos artefatos mais raros já encontrados no Titanic, de acordo com o jornal USA Today. Essas luvas foram exibidas em vários lugares ao redor do mundo, desde sua descoberta, mas em 2016 elas foram devolvidas ao Centro de Conservação para serem mantidas para sempre perto do Titanic. E também foi encontrado um chapéu alto em decomposição, mas estava muito bem preservado, apesar do tempo que passou na água salgada. Talvez esse chapéu também pertença ao dono das luvas, embora a probabilidade seja quase nula, seria incrível se isso fosse verdade. Número 6. Chaves. Para acessar as lanternas dos botes salva-vidas, essas chaves que vocês estão vendo não são chaves como qualquer outra que você possa imaginar. Elas foram usadas pelo tripulante Samur Yamin para abrir as portas onde ficavam as lanternas que seriam usadas pelos botes salva-vidas no momento em que o transatlântico afundou. Portanto, essas chaves tiveram um papel muito importante na história do Titanic, já que foram usadas nas últimas horas do navio em que estava cheio de desesperados e cheios de dor para muitos para poder fugir do local. Também deve-se levar em conta que essas chaves nunca seriam usadas, mas no momento que o Sr. Hemming recebeu a ordem do capitão do navio, Edward James Smith, a primeira coisa que ocorreu ao tripulante foi certamente que tudo estava perdido e o que ele tinha que fazer era salvar o máximo de pessoas que pudesse. Se você for ver bem, algo realmente assustador de se imaginar. Número 5. Relógio de bolso de ouro.
Um dos objetos mais valiosos encontrados nas primeiras expedições ao Titanic, e que foi leiloado pela cifra de $57.500, era um magnífico relógio de bolso dos anos de 1990, feito com peças de ouro puro. Este relógio pertence ao inglês chamado Edmund Stone, e que estava com 36 anos na época da tragédia, ocorrida em 14 de abril de 1912. Até hoje, 110 anos se passaram, desde que o relógio foi encontrado no bolso de calça, junto com uma chave, um lápis, uma carta e um canivete. Algo curioso sobre esse relógio, além de seu incrível mecanismo com pequenas engrenagens, é que essas agulhas estavam completamente congeladas e sem funcionar, marcando 2h16, hora essa que todos já estavam debaixo da água e no meio da noite escura, deixando Edmund e seus pertences às profundezas do mar gelado, que estavam em temperaturas menos 20 graus Celsius, e nada podendo fazer a não ser esperar pelo seu triste final e também frio. Número 4. Chapéu do Chief. Esse chapéu de Chief pertencia a um homem de 36 anos chamado William, que junto com seu cunhado Frederick Goodwin estavam na cozinha. Lá eles preparavam os diversos pratos que eram servidos sem saber que seriam os últimos que a tripulação do Titanic iria saborear. Pode-se saber que esse chapéu pertence a William, porque naquele navio de prestígio era costume abordar os nomes dos cozinheiros para que cada um tivesse o chapéu, e assim ele se sentisse único e importante. O chapéu de William acabou no museu junto com outros objetos escontados no navio afundado, para a exibição de visitantes, para poder recordar não só as pessoas de grande prestígio e reconhecimento, mas também recordar as pessoas que perderam a vida, prestando o melhor serviço e preparando coisas gourmets e com um sabor requintado, mostrando sua grande vocação. Número 3. Colete salva-vidas. Madeleine Astor foi a mulher que usou este colete salva-vidas para sobreviver ao desastre do Titanic. Mas a má notícia da história é que Madeleine se casou e engravidou aos 18 anos de idade, de John Jacob Astor, o membro mais rico da tripulação do Titanic, e que naquela época ele tinha 45 anos. Madeleine, assim como muitas mulheres e crianças, foram as primeiras a conseguir se salvar nessa ocasião de grande perigo. Ela subiu num dos últimos barcos salva-vidas, com este característico colete salva-vidas, e deixando para trás seu marido e toda a fortuna. Madeleine chegou em segurança à grande cidade de Nova York. No dia 14 de agosto de 1912, ela deu à luz a seu amado filho, a quem deu o nome de John Jacob Astor, uma homenagem a seu marido. Número 2. A carta para a mãe. Naquela época as pessoas não usavam celulares para se comunicar, mas o faziam com cartas escritas à mão e depois eram enviadas por um mensageiro que viajava pelas diferentes cidades. É assim que uma carta escrita em 13 de abril de 1912 por um empresário de sucesso chamado Alexander Oscar Robertson iria ser enviada para sua mãe. A carta foi escrita apenas um dia antes do Titanic colidir seriamente com o iceberg, e Alexander escreveu esta carta para sua amada mãe. Nela, ele descreveu sua experiência no barco em todos os detalhes possíveis. Descreve a incrível música tocada, os deliciosos pratos servidos nos quartos limpos e arrumados, e ainda contou a ela sobre o John, dedicando uma bengala a ele, dizendo a ele que apesar de ter milhões de dólares, ele era um cara comum e humilde, e simples, como todo mundo. Agora, o mais triste dessa carta, e que partiu o coração da sua mãe, é que no final, Alexander se despediu, dizendo que se tudo desse certo, chegariam em Nova York ainda assim na quarta-feira de manhã, porque não aconteceu. Número 1. Menu da última ceia. Este tópico está ligado ao Chef William, que vimos na posição 4, visto que é o menu da última ceia dos navegadores. Podemos verificar que é o mesmo menu desta noite, pois no menu estava escrito um canto a data em que os diferentes pratos seriam servidos, no dia em que o menu da primeira classe consistia em 3 pratos requintados. E como sobremesa, eles serviam um gelado francês. Pelo que não há dúvida de que os tripulantes foram bem servidos durante tudo isso, graças a William e os outros cozinheiros. Embora infelizmente seriam os últimos sabores que seus paladares sentiriam, o cardápio foi resgatado por Weber Hamlin na hora de entrar em um dos primeiros barcos de resgate. Sabe por quê? Ele achou que seria uma boa ideia levar o cardápio como um lembrete de grande tragédia. E além disso, hoje em dia, tem pessoas que querem recriar esses pratos encontrados no menu. E embora tenham passado mais de 100 anos, ainda tem um bom gosto e um bom sabor requintado. E com isso, galera, finalizamos a história desses curiosos objetos encontrados no navio Titanic, meus amigos. E vocês, já conheciam, sabiam de algum deles? Se você curtiu essa aventura, afunda o botão do like e se inscreve no canal para mais aventuras como essas. Galera, valeu por chegar até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos, então fica ligado. Tamo junto, galera. X, é nóis!